dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades das nossas aulas, das nossas incríveis viagens pelo mundo da ciência. Espero que todos estejam se cuidando para que possamos nos reencontrar o mais rápido possível. Na última aula, nós falamos sobre o sistema urinário. Fiz uma explicação do sistema urinário para vocês. Hoje nós vamos começar a falar sobre o sistema músculo-esquelético, que é formado pelo sistema esquelético e o sistema muscular. Iniciando então com o sistema esquelético. O sistema esquelético é formado por ossos e cartilagens. Os ossos são formados de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, normalmente esbranquiçado, com a grande quantidade de minerais de cálcio, que formam então a sua estrutura rígida, sendo um tecido muito resistente. O osso, o conjunto do osso, nós não temos só o tecido conjuntivo. Nós temos o tecido conjuntivo ósseo, nós temos o tecido nervoso, nós temos tecido sanguíneo, conjuntivo sanguíneo, nós temos tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos cartilagem, nós temos tecido adiposo, formando todo o nosso osso. Professora, quais são as funções de um tecido ósseo? O tecido ósseo, ele tem como função sustentação. Ele que sustenta o nosso corpo, o nosso organismo. Tem a função de locomoção, juntamente com o nosso tecido muscular. Tem a função ainda de proteção de órgãos vitais. Então, eu tenho minha caixa craniana protegendo o meu cérebro, todo o meu encéfalo. Eu tenho minha caixa torácica protegendo pulmão e coração. Então, função de proteção. É uma reserva de cálcio. Além disso, produção de sangue. Então, essas são as funções do nosso tecido conjuntivo ósseo. E um esqueleto humano adulto, ele possui cerca de 206 ossos. Esses ossos, nós precisamos saber alguns desses ossos e suas estruturas. Então, nós temos os ossos do crânio. O meu crânio, então, são estes ossos aqui, que formam o meu crânio, mais a mandíbula, tá vendo? Quais são os ossos do crânio? Eu tenho o osso frontal, que é esse aqui, o zigomático, que é esse aqui, ó. Eu tenho maxilar, que é esse sobre a minha boca. Aí eu tenho frontal, aqui atrás, occipital. Entre o frontal e o occipital, eu tenho parietal. E aqui nessa região eu tenho temporal, onde surgem normalmente os primeiros fios de cabelo branco das pessoas. Então, frontal, parietal, temporal, occipital, zigomático e maxilar. São os principais ossos do crânio. Juntamente, aqui embaixo eu tenho a mandíbula, o outro osso. Esses ossos aqui, ossos da vértebra. Então, são vértebras, ossos da coluna vertebral. Então, aqui eu tenho a minha coluna vertebral, que possui esse movimento. Aqui eu tenho a minha clavícula, o meu externo, as minhas costelas. Aqui eu tenho a escápula, que é esse osso aqui. Aqui eu tenho o úmero, a una, o rádio litoral do legal. Então, é esse osso aqui. Então, no meu polegar é o meu rádio. Úmero, una, rádio. No interior da minha mão, eu tenho os carpos. São os ossos quadradinhos aqui, ó, no interior da minha mão. Aqui eu tenho as falanges e os metacarpos. Metacarpos, falanges. Polegar eu tenho apenas duas, tá vendo? Os outros eu tenho todas 3 falanges. Então, formando o nosso braço e antebraço. Aqui eu tenho
mais conhecido por vocês de bacia, que é o nosso ilho. Aqui atrás, essas vértebras formam o sacro e aqui eu tenho o cóccix. O maior osso do corpo, fêmur, patela, tíbia, fíbula. Na mão eu tenho os carpos. No pé eu tenho os tarsos, metatarsos e as falanges. Estes são os principais ossos do corpo que nós precisamos saber. Ossos do crânio, frontal, occipital, parietal, temporal, zigomático e maxilar. E mandíbula. Vértebras, clavícula, escápula, úmero, una, rádio, carpos, metacarpos e falanges. Costelas, externo. Vértebras, novamente falando aqui, sacro, cóccix. Ilho, fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarsos, metatarsos e falanges. Estes são os principais ossos do nosso corpo. Além disso, os ossos podem ser classificados de acordo com o seu formato. Eu tenho aqui um osso longo, ou seja, o comprimento dele é maior do que a largura. Já aqui na mão, aqui ó, eu tenho os carpos, que são ossos curtos, que o comprimento e o diâmetro são praticamente iguais. São ossos bem quadradinhos, então são os ossos curtos. Eu tenho os ossos laminares, que são ossos formando, é um osso longo, porém ele é chato. Então é a diferença entre um osso longo e um laminar. Eu tenho os ossos planos ou chatos, que são formados por duas camadas ósseas no seu interior, um tecido ósseo esponjoso. Então, exemplo, ossos do crânio. E eu tenho os ossos que são ossos irregulares, que não têm uma forma definida, como no caso das vértebras. Espero que tenham entendido toda a aula. Então, esse é o nosso tecido, o nosso sistema esquelético, formando então os nossos, num total, 206 ossos. Vocês não precisam saber os 206, só os que eu falei para vocês aqui na aula. Temos uma atividade para fazer. Qualquer dúvida, podem me perguntar, que eu estarei à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida de vocês. Muitos e muitos beijinhos e até a próxima aula.